Vocês já ouviram falar do projeto de lei 49/2015, ou então Lei Cortês? Bora trocar uma ideia sobre. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu trago um assunto um pouquinho diferente, mas de forma alguma fugindo do nosso meio da literatura, para a gente debater, levantar algumas questões e principalmente trocar uma ideia sobre. Bom, vamos começar entendendo o que esse projeto de lei apresenta, certo? Esse projeto, que teve seu início lá em 2015 pela então senadora do PT, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que hoje ela é governadora, né? Tramitou no Senado como Lei 49/2015. Acabou não andando e, anos depois, esse projeto ele foi reavivado e, de certa forma, reajustado e agora tramita com mais ênfase dentro do Senado e passou-se a chamar Lei Cortês. Lei Cortês em homenagem ao famoso livreiro brasileiro que faleceu em 2021, José Xavier Cortês. E o que esse projeto de lei ele apresenta para nós, tá? Em suma, ele é um controle de descontos por um preço determinado no valor dos livros, tá? Como assim? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Todo livro lançado no Brasil, ele possui um preço de capa, né? O preço de capa é o quanto as editoras cobram por aquele livro, tá? E aí, para te fazer a composição de um preço de capa, tu vai ter que considerar todos os custos que uma editora tem para fazer a produção desse livro. Então a gente vai entrar desde os insumos mais básicos, o espaço físico, conta de água, luz, telefone, equipe, né? O valor de freelancers, por exemplo, tradutores, grande parte deles são freelancers, o custo dos insumos como papel, a gráfica e até mesmo os royalties para os artistas, tudo isso entra dentro da composição de preço de um livro. E, obviamente, também a política de preços da própria editora. Então vamos supor que um livro chegue à mão do consumidor final com um preço, vou supor um preço redondo de capa de R$100. Esse projeto de lei, ele estipula o quê? Que durante os 12 primeiros meses após o lançamento dessa obra originalmente no Brasil, nenhuma empresa, nenhuma revenda, nenhuma livraria, nenhum e-commerce, nada possa negociar esse livro com o consumidor final com um desconto maior do que 10% sobre o preço de capa. Então, tomando como base o exemplo de um livro lançado a preço de capa de R$100, nenhuma empresa, nem a Amazon, poderia negociá-lo durante os seus 12 primeiros meses por menos do que R$90. Existe também uma ressalva que eu fiquei, confesso, com um pouco de dúvida lendo o documento, o projeto de lei em si, que quando ele trata sobre segundas edições. Isso seriam relançamentos, isso seriam atualizações, acaba ficando um pouco dúbio, abre margem para debate, mas aqui eles colocam como segunda edição, e quando acontecer isso, que aí a gente precisa entender certinho, se trata também de reimpressão, por exemplo, de livros, esse congelamento de desconto, por assim dizer, ele se estende não por 12 meses, mas sim por 6 meses. Então vamos lá, pegando um ciclo de vida de um produto como um todo, suponhamos que a editora lance o livro, durante um ano ele venda todas as cópias disponíveis no mercado, a editora relança uma segunda edição, mais 6 meses de congelamento de preço. Então a gente poderia ter um congelamento nesses descontos máximo de 18 meses. Claro, esses 6 meses de adendo de uma segunda edição, cabe ainda maiores informações sobre. Confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida a respeito. Mas vamos considerar esse cenário máximo onde um livro ele tenha esse controle de desconto por 18 meses. Eu me debrucei sobre esse projeto de lei, eu até deixo o link aqui na descrição. Ele não é um documento de difícil entendimento, ele tem uma linguagem super simples, são 16 páginas, tu vai ter todas os pontos ali principais que compõem esse projeto de lei e ao final desse documento tu vai ter uma justificativa do porquê que se está tentando implementar isso, tá? Então vamos tentar debater um pouco disso e entender o que está motivando esse projeto a tramitar dentro do Senado e, se for aprovado, até onde ele pode impactar realmente o mercado brasileiro de literatura. Agora vamos tentar entender um pouco das justificativas para esse projeto, tá? Obviamente há um movimento claro em prol dos livreiros pequenos, das livrarias, tudo para competir de forma justa com a Amazon. Obviamente, em momento algum do projeto de lei, eles citam o nome da Amazon, mas isso fica evidente, né, que se está tratando da Amazon como um problema nesse caso, pela política agressiva de descontos da multinacional, né?
A gente já vê muitos livros chegando à Amazon em pré-venda com descontos de 30%, né? Coisa que livrarias menores não conseguem aplicar. Obviamente, o poder de barganha de uma Amazon frente às editoras é muito maior do que o de um pequeno livreiro, pela quantidade, pelo volume negociado. Durante essa discussão, algumas editoras até abriram alguns dados, obviamente tudo aproximado, de que a Amazon representaria 50% a 55% do seu faturamento. 50% a 55% da venda de seus livros. Né? Então vamos expandir isso para um mercado geral Brasil e tratar como se a Amazon fosse responsável por pelo menos 50% da venda de livros no Brasil. É muito representativo. Obviamente tudo que envolve a Amazon e todo o projeto de business deles permite que eles façam uma política de descontos agressivo, talvez até para fidelizar o cliente no primeiro momento. A Amazon, se tiver que absorver um prejuízo em uma determinada venda, em detrimento de trazer uma fidelidade daquele cliente, vamos lá, a Amazon é uma loja de departamentos, né? Tu consegue comprar desde livro a geladeira. Muitas vezes esse produto de menor valor real, como um livro, que é um produto em si mais barato, mesmo que a gente entre na discussão de preço de livro, né? Que aumentou muito nos últimos anos. Mas se a gente comparar com outros bens, ainda assim o livro é um produto barato. Né? E muitas vezes a Amazon não se importa de praticar uma política agressiva de desconto nesse produto mais barato para que o cliente ele tenha um primeiro contato com a empresa para depois fidelizar e aí sim ele passar a comprar outros e outros produtos dentro da plataforma. Tá? Então, obviamente, todo esse entorno, tudo que envolve a Amazon permite que eles trabalhem dessa forma. E não está errado. Não está errado. Tá? Agora o grande ponto é, esse projeto de lei é a mão do governo em prol desses pequenos livreiros, tá? E quando eu digo que é a mão do governo, é literalmente o governo interferindo diretamente na política de preços de um determinado mercado. Eu vou entrar mais pra frente um pouco nesse terreno, tá? Mas tenham em mente isso, esse projeto é isso. É o governo te dizendo quanto que tu pode aplicar de desconto no produto que tu tá negociando. De fato, as livrarias elas não conseguem praticar os descontos agressivos da Amazon. Ok, isso não se discute. Agora eu faço uma outra pergunta. Será que o problema ele tá na Amazon? Será que as editoras ou as livrarias que hoje estão contra esse movimento da Amazon, obviamente eles têm perdido espaço no mercado, será que essas livrarias, esses livreiros, eles estão agregando valor para os seus clientes? Vamos fazer um exercício simples. Quantas vezes vocês entraram numa livraria? Eu vou trazer o exemplo da afinada Livraria Cultura aqui em Porto Alegre, né? Para quem é da região metropolitana, vai conhecer a Cultura, já entrou na Cultura alguma vez ali no Bourbon Country, tá? Eu vou trazer o exemplo da Livraria Cultura. Eu cansei de entrar lá para passar tempo, eu tinha que esperar alguma coisa, eu ficava ali lendo uma sinopse, tentando buscar livros novos. Cansei, inúmeras vezes eu passei alguns bons minutos lá dentro. Sabe quantas vezes eu tive uma boa experiência de compra lá dentro? Uma única vez. E sabe o que ela resultou? A compra de uma obra. Deixa eu até pegar ela para vocês aqui. Na Terra do Cervo Branco. Eu vou contar rapidinho essa história aqui para vocês entenderem meu ponto. Eu estava lá fazendo hora dentro da Livraria Cultura. Eu lembro exatamente, tá? Eu estava com o livro do Follett na mão, lendo a sinopse, lendo alguma coisa ali de um livro do Follett. Um atendente passou por mim, viu que eu estava com o livro do Follett na mão, perguntou se eu gostava do gênero da ficção histórica, aquela coisa toda, puxou um papo, a gente trocou uma ideia, falei sobre Cornwell, falamos sobre Connie Gluden, né? Tratamos desses medalhões e uma hora ele me provocou e disse o seguinte: tu já leu alguma coisa de ficção histórica ambientada mais ali para a parte oriental? Né? Tu já leu alguma coisa de autores asiáticos de ficção histórica? Eu falei, não, cara, te confesso que eu nem conheço. E ele disse, então espera um minuto que eu vou te trazer uma obra aqui. O cara saiu, por uns 5 minutos, e ele voltou com esse livro na mão. O cara fez uma sinopse, me falou o que foi a experiência dele com a leitura. Assim, a gente teve uma troca, um papo de amigo ali na hora, sabe? Um indicando o livro pro outro, trocando uma ideia sobre o que cada um gostava dentro da literatura. Sabe o que eu fiz? Esse cara, ele saiu, ele me deixou ali sozinho, enfim, tinha outras coisas para fazer. Eu puxei, olhei na Amazon esse livro, ele estava R$ 64,90. Na Livraria Cultura ele estava R$ 89,90. Eu passei no caixa e comprei, sem pensar. Porque para mim foi importante criar essa experiência extra de compra,
sabe? Eu não conheceria e provavelmente eu não compraria uma obra como essa se eu não tivesse lá dentro da cultura e aquele cara tivesse me abordado para me dar a dica disso aqui. Então, será que todo mundo está agregando valor? Porque a Amazon ela é um e-commerce. A relação cliente-Amazon ela acaba sendo mais fria. Será que essas livrarias que acabam perdendo espaço, elas estão entregando um serviço de excelência que justifique o cliente pagar os seus preços mais elevados? É um questionamento, eu não estou dizendo se está certo ou se não está, mas é um questionamento porque, pelo menos para mim, a experiência ela importa. Obviamente, a grande maioria das pessoas vai fazer uma tomada de decisão baseada em cima do preço, porque o mesmo livro vai estar sendo vendido na Amazon e vai estar sendo vendido na Livraria Cultura, por exemplo. Mas para mim, eu não me importei de pagar esses R$15 a mais porque eu tive essa experiência. Eu tive na minha cabeça que se eu não tivesse tido essa troca com ele, eu nem conheceria essa obra. Um outro ponto interessante de se analisar, aí em prol desse projeto de lei, tá? Veio nas palavras do Alexandre Martins Fontes, tá? Presidente da Associação Nacional dos Livreiros e também presidente da editora Martins Fontes. O Alexandre, eu vou estar deixando passando a matéria aí, mas o Alexandre ele traz um dado interessante, que no catálogo deles, eles têm 200 mil títulos. Certo? E por ano chegam novos títulos ao catálogo deles na casa de 13 mil obras, tá? Então o que ele coloca? Pô, se por ano, e esse congelamento de descontos aí vai se dar por um ano só, quer dizer que só 6% aproximadamente do catálogo deles vai estar congelado nessa política de descontos durante todo um período de um ano, né? Pô, e os outros 200 mil títulos? Sabe? Então, realmente, é um ponto interessante de se avaliar. Mais uma questão que eu li em diversas matérias, e aí me chama a atenção um pouco porque é um dado que um pouco me incomoda, tá? Hoje a gente reclama muito do aumento de preços dos livros. Eu não vou entrar nessa seara, tá? Mas muitos têm justificado esse projeto de lei alegando que países que já utilizam de uma plataforma semelhante como França, Alemanha, Espanha, tiveram até mesmo uma redução no preço de capa dos seus livros após a implementação desse projeto. Tem um ponto. Não trate desiguais como iguais. Nós não somos a França, nós não somos a Alemanha, nós não somos a Espanha. Sabe qual é o único país subdesenvolvido que aplica uma política semelhante? A Argentina. Sério. Então, assim, essa justificativa para mim ela não cola, né? Nós vivemos cenários como país totalmente diferentes. Nós vivemos cenários como leitores totalmente diferentes, né? Então, assim, essa justificativa de na França a gente viu uma redução de preço, ela não encaixa, sabe? Obviamente eu não estou eximindo que isso possa vir a acontecer. Pode ser um fluxo que realmente hoje eu penso e eu não consigo achar uma outra explicação a não ser, entrando no campo da conjectura de novo, que as editoras e as livrarias elas vão se aproveitar de quem trabalha com hype, né? Quem não consegue ver uma obra sendo lançada e precisa pegar de imediato, né? Essas pessoas elas vão acabar pagando obviamente um preço mais elevado. As editoras e as livrarias elas conseguem fazer um lucro maior sobre essas obras, acumular um lucro maior sobre elas durante 12 meses e quando virar essa chave, agora pode aplicar desconto, eles vão ter uma gordura para dar descontos mais agressivos, assim como a Amazon, proporcionalmente falando, né? Então, esse sim poderia ser um movimento que daqui a pouco venha a justificar algo nesse sentido. Pode ser. Querendo ou não, a gente só vai saber disso na prática. Eu trago ainda um outro ponto que me deixa um pouco inseguro quanto a essa implementação. E aí eu bato na questão do novos autores chegando ao mercado brasileiro. Vamos fazer de novo um exercício de imaginação, tá? Todo ano a gente tem o lançamento de uma obra do Stephen King, né? O mestre Stephen King move legiões de fãs. Praticamente todo mundo que lê ficção no Brasil já teve contato com a obra do King ou mantém um contato assíduo com a obra do King. Todo ano é lançado pela Sumo uma obra do King, pelo menos, tá? Vamos tentar entender o seguinte, se a obra do King fosse lançada a preço de capa R$100 e tem um outro escritor, enfim, o fulano, que está fazendo o maior estrondo lá nos Estados Unidos, é um autor novo, é um autor jovem que está desbravando, lá já fez sucesso e uma editora quer trazer ele para o Brasil. E ele vai vir lançado pelo mesmo preço de capa ou muito semelhante de R$100 do King.
quem vocês acham que vai ter a prioridade de compra? Esse é o ponto. Aí, para trazer um autor novo, tu tem que considerar todo livro, todo lançamento, ele tem um fluxo de vida, né? Tem livros que já vão sair no lançamento com um fluxo alto de venda e isso vai decrescendo com o tempo, mas se mantém muito estável por um grande período de tempo. E tem autores que eles vão começar muito devagar a venda, se realmente tiver qualidade, aí vai ter o trabalho dos influencers, vai começar o boca a boca e essa curva de venda ela é crescente. Só que esse autor que precisa do boca a boca, que não tem seu nome já fixado dentro do mercado, ele vai ter que ter as editoras vão ter que ter a capacidade de entender que o fluxo de vida desse livro, o fluxo de consumo, ele vai ser jogado lá para frente. Porque muitas pessoas, vamos lá, o livro já não é mais um produto barato, né? Um livro hoje muitas vezes chega próximo de 10% de um salário mínimo. É complicado. Então assim, muitas pessoas vão preferir o quê? Vou comprar o livro do King porque eu não consigo ficar sem ler o lançamento do King e daqui um ano, esse fulano de tal que veio lá dos Estados Unidos, que mesmo que tá todo mundo falando muito bem, cara, daqui um ano, esse livro que custa 100, a Amazon vai botar ele a 40, vai botar ele a 50 e vou esperar. E é um processo natural, eu não estou julgando o consumidor nisso, é um processo natural. Mas me preocupa na hora que as editoras forem olhar para esses autores novos, trazer coisa nova para o mercado brasileiro. Será que a gente não vai perder um certo entusiasmo no lançamento dessas obras? Fica a questão. Em resumo de todo esse papo, particularmente eu ainda não consegui formular uma opinião concreta se eu sou a favor ou contra esse projeto de lei. Mas eu não posso deixar de me apegar em um aspecto que me traz uma preocupação significativa diante de tudo isso que a gente conversou agora. Tá? Eu não acho que isso vai mudar drasticamente o cenário de literatura no Brasil. Não, né? Porque, de novo, são projetos que têm um prazo estipulado de 12 a 18 meses no máximo por obra. Então assim, não vai trazer mudanças drásticas, nem vai mudar o fluxo de compra ou o modo de compra do brasileiro no que tange à literatura. Mas é uma brecha, é um primeiro movimento para uma mão do governo no controle de preço. E, particularmente, nunca vai ser algo que me agrada. Então eu fico um pouco preocupado, eu acho que é algo que a gente tem que manter uma vigilância sobre. De novo, eu não vejo nesse sistema hoje apresentado um problema propriamente dito. Eu ainda não consegui tomar minha decisão se eu sou a favor ou se eu sou contra, mas eu fico com o pé atrás no que tange a essa brecha de ser um primeiro movimento do governo botando a mão no controle de preços. Então assim, de novo, é algo para a gente ficar vigilante. Eu confesso para vocês que eu preferia ver nós debatendo dentro do cenário mesmo medidas que mudassem essa triste notícia que eu vi veiculada no G1 no final do ano passado. 84% da população adulta do Brasil não comprou um livro sequer ao longo de todo um ano. Isso é preocupante. Eu queria ver mais uma atenção por parte do Senado. Então, para a gente tentar formular plataformas que estimulem a literatura. Crescendo o mercado, todo mundo ganha. Mas e vocês? O que pensam sobre o projeto de lei Cortez? Estão em dúvida? Vocês têm certeza? São a favor? São contra? Ou estão que nem eu, formulando 1001 dúvidas na cabeça, tentando entender para que lado a gente vai? Deixa teu comentário aqui, vamos trocar uma ideia sobre. Deixa teu like também. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, eu acho que esse assunto precisa se disseminar e precisa ser debatido, né? E principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, eu estou postando vídeos semanalmente aqui no canal, né? Então com a notificação ajuda vocês a acompanharem, estarem ligados quando eu liberar vídeo novo por aqui. Não se esquece também, segue a minha página no Instagram, arsenal.books, todos os links das matérias do projeto de lei e links úteis vão estar aqui na descrição. Lá no Instagram eu tô sempre trocando uma ideia com os seguidores, eu tô sempre postando o que eu tô lendo, o que eu tô achando das minhas leituras em andamento, então é bacana. E obviamente hoje eu não tô tomando nenhum drink, achei que o assunto carecia de um pouco mais de atenção da minha parte, mas por lá eu tô sempre compartilhando um bom drink para acompanhar as horas de leitura. Então valeu, até a próxima!